Graça e paz, boa noite! Nos encontramos novamente neste ambiente virtual para louvarmos aquele que é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. O nosso grande Redentor é o profeta em nosso meio. Junta-se a nós, vamos louvar ao Senhor, mesmo distante em corpos, distante do nosso espaço dedicado lá em Valinhos a louvarmos ao Senhor. Nos encontramos aqui juntos, mesmo aí você do outro lado da tela, todos unidos para louvarmos ao nosso grande Salvador. Vamos começar o culto desta noite lendo o texto lá em Deuteronômio, no capítulo 18. Leremos dos versículos de 1 até o versículo 18. Acompanhe comigo essa leitura aí no texto, na sua tela. Leiamos. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e os seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em um nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa palavra é instrutiva para as nossas vidas, nos instruindo como nos portar na terra de estranhos, nos remete às instruções também nos dias de hoje. Nós não devemos acreditar em adivinhadores, em pessoas que falam com mortos. Nós devemos ouvir a voz do nosso Senhor. Nós devemos ouvir a voz do Mestre. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos revela tudo aquilo que nós precisamos saber. Mas desta forma, muitas vezes nós falhamos. Nós não confiamos no Senhor. Por isso, vamos orar neste momento, nos arrependendo de tudo aquilo que entristece ao coração do nosso Senhor. Oremos alguns minutos sem voz, em silêncio, e logo após nós seremos interrompidos
pela voz do seminarista Enéas. Oremos. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso conselheiro, Tu és o nosso Deus forte, Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o Senhor que é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, e o Senhor tem sido o nosso pastor, e por isso nós não temos tido falta de absolutamente nada. A Sua santidade, meu Senhor, a Sua perfeição, a Sua bondade, a Sua misericórdia, a manifestação que o Senhor sempre, meu Pai, manifesta sobre as nossas vidas, que é a causa principal de não sermos consumidos, essa sua tão grande e perfeita misericórdia, é que nos fazem, meu Senhor, nos reunir como igreja para confessar os nossos pecados diante de Ti, porque é o Senhor que tem o perdão, é o Senhor, meu Pai, que é justo, que é bondoso, misericordioso sobre todas as nossas falhas e sobre os nossos pecados. Sonda os nossos corações, meu Senhor. Sonda os nossos corações, porque nós não podemos fazer isso sozinhos, porque temos uma tendência, meu Senhor, de chamar aquilo que de fato é pecado, com diversas justificações da nossa parte. Sonda os nossos corações, Senhor, para que nós não possamos nos arrogar das nossas virtudes e suprimir, meu Senhor, os nossos defeitos com tantos pecados que carregamos em nossos corações. Sonda-nos, ó Pai. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os pecados que cometemos como pais, como cidadãos, como membros do Teu corpo. Os pecados que cometemos, meu Senhor, com os nossos amigos, com a sociedade. A falta, meu Senhor, de justiça que existe em nossos corações. A falta da santidade, meu Senhor, que muitas vezes, ao invés de ser manifestada, meu Senhor, com piedade, manifestamos com orgulho, com injustiça. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões, meu Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a prosseguir com o Teu perdão. Não há ser humano, meu Senhor, que aguente sobreviver com os pecados, meu Senhor, não confessados. Podemos passar por muitas necessidades, meu Senhor, e muitas lutas neste mundo, mas como seremos, meu Senhor, totalmente atordoados se nós não confessarmos os nossos pecados diante de Ti, se arrepender, meu Pai, de todos os nossos pecados que o Teu Espírito Santo tem nos convencido. Que o Teu Espírito, meu Pai, continue a nos ajudar a reconhecer os nossos pecados mediante a pregação, mediante a Tua palavra, a todo o poder e os benefícios, meu Senhor, que podem ser desprendidos para as nossas vidas, para que assim possamos, meu Senhor, ter uma vida bem-aventurada e uma vida feliz, porque feliz é o homem que confessa, meu Senhor, os pecados para o Senhor. E nós confessamos e nos arrependemos, meu Senhor, dos nossos pecados. Porque o que mais nos importa, meu Senhor, é agradar o Senhor, é louvá-lo e manifestar, meu Senhor, toda a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelo Teu perdão que o Senhor tem nos oferecido, nos ofertado. Nós não merecíamos, meu Senhor, nós não merecíamos perdão, nós não merecíamos a reconciliação contigo, porque todos nós somos um flagrante de pecado diante da Tua presença. Mas por causa da Sua misericórdia, pelo amor que o Senhor tem pelo Seu próprio nome, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas iniquidades, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. O nosso grande Redentor é o nosso grande sacerdote. Como nós lemos
No texto anterior, Jesus Cristo é o grande sacerdote, aquele que foi enviado para nos instruir, para nos dar o caminho da salvação. Vamos ler mais um texto que se encontra lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Leremos no capítulo 7, dos versículos 23 ao 28. Acompanhe mais uma vez o texto aí no seu vídeo. Leiamos a palavra do Senhor. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Essa palavra fala, obviamente, de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que foi enviado para, de forma definitiva, ser o sacrifício pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu. Louvemos ao Senhor com o hino 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor. Pois quem mais alvo que a neve,
agora, oremos ao Senhor, uma oração de intercessão com a voz do reverendo Ricardo Moura. Oremos mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e bendizemos teu nome pelo nosso sumo sacerdote Jesus, porque ele nos leva diante do teu trono de graça. Ele nos faz livres, ó Deus, na tua presença, livres do medo da ira que repousa sobre nós por causa dos nossos pecados, mas que em seu sacrifício, ó Deus, de uma vez por todas, foi retirado de sobre nós. Por isso, sem medo, estamos na tua presença, mesmo de mãos vazias, sem uma oferta a ser entregue, porque tu mesmo providenciaste um sacerdote santo, imaculado, um sacerdote, ó Deus, cheio de vida em si mesmo, que não só apresentou a oferta como é a própria oferta, que não precisava de templos, não precisava de representações de sua santidade, porque ele de fato é santo. Tinha de ser ele, ó Deus, por suas perfeições, tinha de ser ele porque ele é o único que te agrada, tinha de ser ele, ó Deus, para a glória do teu nome, porque tu te comprases no teu Filho, ó Deus. Tinha de ser ele, ó Pai, porque ele se tornou um de nós. E te bendizemos, Senhor, porque tu nos tornaste participante das coisas que tu deste a ele, de tudo, ó Deus, que é do nosso Senhor Jesus, de seu reino, de sua glória. Obrigado, ó Deus, porque tu nos tornaste participantes, co-herdeiros com ele de todas as coisas, ó Deus. E obrigado porque tu nos tornaste participante de sua obra em aumentar, em alargar, ó Deus, as fronteiras deste reino. Ó Senhor, é porque temos essa relação firmada no nosso sumo sacerdote Jesus que nós queremos te implorar. Te implorar por nossa nação, por nosso povo, por aqueles que estão ficando desempregados, ó Deus, diante de uma economia estagnada. Prover essas pessoas, ó Deus, quebranta os corações para que estejamos prontos a abençoar e ajudar a quem precisa. Que haja, Deus, um grande mover, ó Pai, de amor no nosso país, para que os necessitados sejam acudidos, para que a causa do pobre, da viúva, do órfão, ó Deus, possa ser observada de perto. Te pedimos, ó Deus, pelos governantes que têm de tomar decisões, que seus corações estejam unicamente voltados, ó Deus, a abençoar vidas. Ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, faxineiros, técnicos, ó Pai, que têm trabalhado nos hospitais, lidado diretamente com as pessoas que estão adentrando doentes, ó Deus, nos hospitais. Que tu abençoes essas vidas, que tu lhes dês força, ó Pai, os proteja e dê a eles, ó Deus, também a satisfação, ó Pai, de verem que estão abençoando vidas. E isso, ó Deus, alegre seus corações, os motivem, ó Deus, na hora do cansaço. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo, ó Pai, para que aprenda nesse momento a ser como o nosso sumo sacerdote que nos acudiu, ó Pai, e estejamos prontos a acudir, a abençoar, a ajudar, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de todas essas coisas, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, desse mal que tem assolado a nossa terra, ó Pai. E te peço, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, ó Pai, perderam entes, ó Deus, como a família do pequeno Theo, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia dessa família, ó Pai. Abençoe-os, ó Deus, para que possam ser consolados, ó Pai. Na perda deste filho, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, ó Pai. Abençoe, Santo Deus, para que o tempo do riso possa chegar. Conforta-os, ó Deus, com a tua presença magnificente, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor,
de outros, ó Pai, que perderam seus entes queridos, que sofrem, ó Deus, pela ausência de pessoas que amam, ó Pai. Ó Deus, pela vida do reverendo Marcos, ó Deus, no Nordeste, que perdeu sua mãe, Senhor. Tem misericórdia dele, ó Pai, e consolo nesse tempo. Que a alegria, ó Deus, de seu filho recém-nascido, ó Pai, possa ajudá-lo, ó Deus, a ter tempos mais brandos, ó Pai, num momento tão difícil, tão duro. Ó Deus, tem misericórdia dos doentes, tem misericórdia daqueles que passam por dificuldades em suas famílias, Senhor, que a intercessão do nosso Senhor Jesus, que as mudanças, ó Deus, que o aprofundamento que Ele trouxe na nossa relação contigo possa abençoar e mudar nossas vidas, ó Pai. Faz isso sobre nós, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, diante da obra do nosso Senhor Jesus. No nome de quem oramos. Amém. O nosso grande Redentor é o nosso grande Rei, e nós louvamos a este Rei eterno, ao qual nós somos gratos por tudo aquilo que tem feito por nós. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor, que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro do 2 Samuel. No capítulo 7, nós leremos os 16 primeiros versículos. Acompanhe o texto aí no seu vídeo. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das tuas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Maravilhosa essa palavra dada por Deus ao servo Davi, ao rei Davi, através do profeta. Louvemos ao Senhor com este cântico. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor. Cante comigo.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, e você, grande é o Senhor. E muito digno de louvor na cidade, no seu santo monte, alegria. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agora vamos louvar ao Senhor com este lindo cântico, aleluia. Olha uma parte importante desse cântico. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Louvemos, aleluia.
coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele que penetre os nossos corações com a sua palavra neste momento. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, que criaste, Senhor, o homem, criaste a natureza, Tu que criaste a mim, Senhor, e criaste a minha família. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o Criador de tudo. E debaixo da Tua mão santa está as nossas vidas, está o domínio de todas as coisas. E eu quero dizer para o Senhor que eu e a minha família servimos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem nos carregado, nos protegido. E eu quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem protegido a minha igreja, a igreja, Senhor, a igreja viva que te serve, que te busca. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem amparado a cada um, e o Senhor tem nos dado saúde, nos dado vida, e o Senhor tem alimentado a nossa fé. E a nossa fé, Senhor, é baseada
naquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz por nós. Deu a sua vida por nós, morreu por nós. E eu quero te agradecer por tudo isso, por pandemia, por morte de Cristo. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que tem nos amparado e tem nos protegido. E que a tua palavra, Pai, possa falar através do nosso pastor hoje. A tua palavra possa ser dita e os nossos corações, ó Pai, possa se encher, Senhor, da tua graça. Traz cura para o teu povo e mais amor, Senhor, para o teu povo também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui diante de Deus, cultuando, ainda que fechado em nossos lares, distante dos nossos irmãos, mas podendo cultuar com nossas famílias, podendo ter um culto diante de Deus, cada um no seu lar, esperando o grande dia que estaremos reunidos. Ou aqui na nossa igreja, no nosso prédio, ou quem sabe na glória, quem sabe Jesus não resolve voltar antes de acabar essa questão toda de Covid-19 e nos leva logo para a sua glória, faz a nova Jerusalém que somos nós descer dos céus gloriosa, numa nova terra e num novo céu. Quem sabe? Quem sabe? Nós não sabemos tempos ou épocas, mas sabemos aquilo que o Senhor tem nos revelado, e eu gostaria justamente de nós atentarmos porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, vimos durante o culto, vimos durante as leituras que o nosso irmão Eduardo fez, os cânticos, os hinos, todos voltados para que pudéssemos entender o que está aqui. Em Hebreus capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor nos diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos irmãos, por mais que nós já tenhamos passado o tempo da Páscoa, já tenhamos falado da ressurreição de Jesus, é necessário que sempre retornemos à palavra de Deus a fim de compreender essa pessoa maravilhosa que Deus enviou para ser o nosso Salvador, para que entendamos todo o seu trabalho, toda a sua obra em nossas vidas. Não fará muito sentido falarmos na sua morte, na sua ressurreição, sem compreendermos o caráter de sua pessoa, o quão único Jesus é, o quão superior ele é a tudo aquilo que vinha sendo feito no Antigo Testamento. Porque poderíamos pensar, ora, Deus já havia dado um caminho para o povo, Deus já havia ensinado o povo a fazer os seus sacrifícios, a ter a sua forma de culto. Por que uma nova forma? Qual é a questão? Por que Jesus torna obsoleto tudo aquilo que passou? O que há de tão distinto na pessoa de Jesus que transforma a relação do povo de Deus com Deus, a ponto de que até o gentio faz parte agora desse povo? O que há de tão grandioso na pessoa de Jesus? Por que o nosso Redentor ele é tão importante? O que na sua obra é tão necessário para nós? Qual o caráter do que ele fez? Porque ele se destaca. Nós tínhamos tantos personagens no Antigo Testamento. O próprio autor dos Hebreus, no capítulo 11, fala daquela nuvem de testemunhas, homens que são chamados de heróis da fé, por alguns, que contemplaram a grandeza de Deus, andaram nos caminhos do Senhor, levaram sua fé por onde quer que estiveram. Porque Jesus é superior a todos eles? Porque esses não bastaram para nós. Quem é esse Jesus tão grandioso
quanto à sua obra, quanto àquilo que ele fez de melhor, de superior ao que foi feito pelos nossos irmãos oficiais do Antigo Testamento. E antes de nós podermos abordar a pessoa de Jesus diretamente, devemos lembrar justamente isso. Quem são esses oficiais? Quais eram esses ofícios a serem realizados no Antigo Testamento e que estão na pessoa de Jesus? Nós tínhamos, antes de tudo, o profeta. Nós tínhamos aquele que pregava a palavra de Deus, aquele que por vezes trazia o vaticínio, que era palavras sobre o futuro, mas fundamentalmente a profecia se trata de Deus revelando sua vontade, revelando o seu ser, falando de si. Não necessariamente coisas futuras, não necessariamente um fato específico no futuro, mas necessariamente algo sobre ele, sobre sua vontade, seu caráter e o seu relacionamento com o seu povo. Você pode fazer um exercício, olhar nos profetas do Antigo Testamento e perceber que nem tudo que está lá é sobre o futuro daquele povo, naquela época. Muitas coisas são referências ao passado, à lei de Deus, àquilo que Deus havia ensinado, que Deus cobrava do povo. Outra parte era sobre o presente, o que estava acontecendo e qual era a visão de Deus sobre o que estava acontecendo. E aí sim, o que Deus faria com o povo em condenação ao que estava ocorrendo e posteriormente, o que Deus ia fazer para restaurar Israel. Então faça esse exercício, leia os profetas e você vai perceber que profecia não é especificamente o futuro, não é algo lá na frente, mas é algo sobre Deus. É uma revelação do ser de Deus e da sua vontade. Tínhamos os sacerdotes, aqueles que foram levantados pelo Senhor para que fosse a boca do povo diante de Deus. Se o profeta era a boca de Deus diante do povo, o sacerdote era a boca do povo diante de Deus. Então nós vemos ali um personagem que era levantado por Deus para trazer as ofertas entregues pelo povo diante do Senhor, derramando sangue, fazendo com que o povo sempre se lembrasse que seu pecado exige morte. A condenação dada por Deus, desde o Éden, é que, havendo pecado, havendo desobediência, haverá derramamento de sangue. Então os sacerdotes, eles tinham a obrigação de representar, de fazer um anteparo entre Deus e o povo, mas ele em si não era esse anteparo, porque ele levava uma oferta. Ele levava algo, diante de Deus, em nome do povo, para aplacar a ira de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, vestido com a sua estola sacerdotal, com aquelas sinetas tocando, para que enquanto ele se mexesse, as pessoas do outro lado do véu, no santo lugar, o ouvissem se mexendo no santo dos santos. E assim soubesse que ele estava vivo e de que estava prestando o culto diante de Deus do modo como Deus havia ordenado. E aí, em cima da arca, na tampa da arca, existia ali o propiciatório. Um lugar que era formado pelo encontro das asas dos querubins, que estavam com seus olhos voltados para dentro da arca, onde estava ali depositado as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Ali era derramado sangue, esse sangue cobria a tampa da arca. E ao cobrir a tampa da arca, estava assim simulando como se Deus não pudesse mais enxergar a injustiça do povo, porque a lei estava coberta. Mas era um sangue de animal, não era o sangue do próprio sumo sacerdote. O sumo sacerdote não derramava o seu próprio sangue, ele levava o que era de animais, para que assim o povo pudesse estar coberto. Esse era o papel do sumo sacerdote. E havia os reis, aqueles que deveriam, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a lei do Senhor, orientado pelos profetas, conduzir o povo na lei do Senhor. Bons reis viam as promessas de Deuteronômio se cumprirem e Deus trazer prosperidade. Maus reis viam também as promessas de Deuteronômio se cumprirem como maldição sobre a desobediência do rei e, consequentemente, do povo. Bons reis experimentaram bons tempos e um relacionamento profundo com Deus e a mudança do coração do povo, um povo dedicado ao Senhor. Maus reis envergonharam o nome de Deus, conduziram o povo do Senhor
para a desobediência, idolatria, para a luxúria e, consequentemente, para o cativeiro. Então essas três figuras, esses três personagens do Antigo Testamento, esses três oficiais, eles exerciam um papel importantíssimo diante de Deus e diante do povo. Eles exerciam um papel de mediador da aliança de Deus com o seu povo. Alguém que falava de Deus para o povo, alguém que falava do povo para Deus e alguém que vinha dirigir o povo no caminho devido. Essas três figuras tão importantes nós encontramos na pessoa de Jesus. Mas encontramos na pessoa de Jesus de um modo superior, e esse é o grande objetivo da Epístola aos Hebreus. Num tempo em que a igreja estava sendo cercada pelos judaizantes, que queriam retornar com os ritos judaicos, retornar com as observâncias da lei, que Jesus Cristo havia tornado obsoletas, o autor aos Hebreus quer justamente motivar esses irmãos a não confiarem em ritos, mas a confiar na pessoa de Jesus, a compreenderem que Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que ficou para trás no Antigo Testamento. Jesus é muito melhor do que qualquer profeta, sacerdote e rei. E essa é a grande questão. Precisamos compreender que o nosso Redentor, Ele é superior a tudo aquilo que vinha sendo feito. E precisamos, portanto, ter uma confiança, ter um caminhar que deixe os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da fé. E mais nada, e nenhuma outra coisa. E percebermos que andar nos caminhos do Senhor, necessariamente, é repousar na obra de Cristo, e mais coisa alguma. Falando sobre como Jesus Cristo é um profeta superior, o autor aos Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja que o autor aos Hebreus ele quer colocar em paralelo e distante uns do outro, mostrando que houve uma mudança, houve uma transição. Houve um tempo em que Deus falava, Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras pelos profetas. Isso é interessante também. Se você ler os profetas, você vai ver estilos diferentes, você vai ver ações diferentes. Deus, por exemplo, usou a vida de um profeta para que ele se casasse com uma meretriz e assim representasse o Deus que constantemente vai atrás de um povo adúltero, como aquele profeta ia atrás de sua esposa adúltera. Nós temos profetas que faziam maquetes, ilustrações, para que as pessoas pudessem visualizar a mensagem. Outros simplesmente falavam, pregavam. Mas cada um com a sua forma de falar, com as suas ênfases e até mesmo usando artifícios diferentes para transmitir a mensagem. Muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. E ele coloca em contraste isso com estes últimos dias. Ele coloca de um lado esses profetas e do outro lado a pessoa de Jesus. Ele vai dizer que nestes últimos dias, que é uma expressão hebraica, uma expressão dentro da teologia bíblica, que significa o período inaugurado pelo Messias. O Messias veio, ele inaugura os últimos dias. Ele inaugura aquele período de uma grande transição, de uma grande transformação, não só na terra, não só aqui nos países, nos povos, nas nações, mas cósmica. O mundo, o universo encaminha para uma mudança diante da chegada do Messias. Os judeus, eles tinham uma ideia muito provinciana, por assim dizer, algo muito voltado para eles, para o reino deles, mas o Senhor vem mostrar justamente pela pessoa de Jesus, e quando nós lemos Apocalipse, a comoção que se dá em todo o universo, a ponto dos céus se enrolarem como pergaminho, que o que Jesus veio fazer, que o que esse profeta traz, abala as estruturas de todo o cosmos. Grande é esse profeta. Ele é maior do que todos os outros. Eles são colocados de um lado e Jesus do outro, dizendo que esse é o profeta dos últimos dias. Esse é aquele que vem revelar a Deus nos últimos dias. Esse é aquele que herda todas as coisas. Porque ele recebeu do Pai
tudo aquilo que ele deve falar e entregou ao Espírito para que o Espírito assim conduzisse o seu povo, conduzisse a sua igreja na verdade, ou seja, em direção a Ele. Jesus é esse profeta que foi prometido lá em Deuteronômio 18, o profeta que vinha de uma sucessão, o profeta que seria como Moisés, isso é, israelita, homem de Israel, mas muito superior a Moisés, a ponto de que após Moisés viriam mais, mas quando ele chega, ele é aquele de quem Deus diz, a ele ouvi. Ele é o profeta que quando os discípulos o veem sendo na transfiguração, vem Moisés, vem Elias, os grandes profetas de Israel, e ele se transfigura nessas pessoas como quem diz, chegou aquele que vocês esperavam. Não há profeta superior a Jesus, não há profecia superior a de Jesus, não há revelação melhor do que a pessoa de Jesus. E o autor aos Hebreus vai explicar o porquê. Porque ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Todos os profetas falavam sobre alguém, todos os profetas anunciavam alguém que viria, mas Jesus é aquele profeta que fala de si, Jesus é aquele que foi profetizado. Quando finalmente o último profeta aos moldes do Antigo Testamento vem, João Batista, ele finalmente fala da chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o profeta que batizaria não somente com água, mas com Espírito e com fogo. E cuidado para você não querer ser batizado com fogo, porque Jesus veio trazer a água sobre o seu povo, purificando, e veio trazer fogo, juízo sobre aqueles que insistem em não crer, que rejeitam a mensagem. Chegou o profeta que traz consigo a mudança no sinal. O povo até ali usava a circuncisão, em Cristo Jesus se torna o batismo, esse é o novo sinal. Jesus traz mudanças grandiosas, e precisamos entender esse caráter de Cristo ser a expressão exata do ser de Deus. Todos os profetas, por mais que eles fossem feitos à imagem e semelhança de Deus, seus próprios pecados, seu próprio ser atrapalhava na revelação da palavra de Deus. Eram eles mesmos fracos. O próprio Elias é aquele que temeu e achou que estava sozinho fazendo a obra de Deus. E Deus diz para ele, Elias, tem outros 7.000 que não se curvaram a Baal, e você está aí se achando. Esses eram os profetas. O próprio profeta Moisés dirigiu o povo pelo deserto, cumpriu cabalmente o seu dever, registrou a lei do Senhor, registrou a caminhada do povo, registrou as instruções para que Israel vivesse na terra prometida. Mas ele mesmo foi desobediente e não adentrou a terra, só a viu de longe. Esses não são tão bons reveladores, porque agora chegou a expressão exata do ser de Deus, resplendor de sua glória. É por isso que não aceitamos novas revelações, é por isso que não aceitamos nada que venha a ser acrescentado, ou que venha simular o que foi feito no Antigo Testamento, porque aquele modo passou, aquilo ficou. Agora todo aquele que prega, todo aquele que é profeta, todo aquele que entrega a palavra de Deus o faz na pessoa de Jesus, porque Ele deu à igreja aquilo que é dele. Ele é o profeta da igreja. Por isso a obra do Espírito Santo é voltada para Ele, para nos conduzir à verdade. Ele é a verdade. Essa é a razão. Por isso não temos mais profetas, da mesma forma como tínhamos no Antigo Testamento. Os nossos profetas são profetas em Cristo. Exercem o ministério de Cristo sobre a igreja. Não há mais a expectativa daquele a quem nós devemos ouvir. Nós já estamos ouvindo o nosso Redentor, que é profeta. Muito melhor retornar e buscar diante de Deus novidades,
Querer falar com aqueles que se dizem profeta, receberem uma palavra, uma novidade diferente de Deus, é querer retornar a um modo antigo e desprezar a melhor revelação de Deus. É como querer usar um fogão a lenha para cozinhar diariamente, tendo um fogão a gás ali que funciona de uma forma mais eficiente, com menos sujeira, mais fácil. É um modelo novo e muito melhor. É como que querer retornar às sombras, sendo que o objeto que faz a sombra já está diante de nós. É esquecer que o prédio já está diante dos nossos olhos e continuamos a olhar para as suas sombras. O templo do Antigo Testamento é sombra de Cristo. O templo no qual Ele fez o seu sacrifício, entregando o seu corpo, revelando a vontade de Deus, mostrando qual era o desejo de Deus e como Deus iria trazer o seu povo para junto de si e resolver de uma vez por todas os nossos pecados. Meus irmãos, querer retornar àquela ideia de consultar uma pessoa, desprezando o que Cristo revelou, não só é retornar ao modo antigo de se fazer as coisas, mas como também ignorar o próprio propósito da profecia. Muitos hoje insistem em procurar novas revelações, porque na verdade estão querendo saber de suas vidas, querem entender sobre si, querem compreender sobre seus negócios, seus relacionamentos, quando seus sofrimentos vão acabar, quando Deus vai trazer aquela bênção. Enfim, as pessoas não estão procurando revelação de Deus, elas querem revelar suas próprias vidas, elas estão buscando a si mesmas, e Cristo não serve para isso, e Cristo não tem sido um bom profeta para essas pessoas por isso, porque Cristo fala de Deus e não de nós. Não sobre o nosso dia a dia, mas Ele revela sobre nós, dizendo a nós qual é o caminho, dizendo a nós qual é a nossa esperança, dizendo a nós a nossa realidade, dizendo a nós como podemos resolver o verdadeiro problema que temos, que é o pecado. Mas parece que não é bem sobre isso que nós estamos interessados. Parece que não é sobre essas coisas que nós queremos falar, não é sobre Deus que nós queremos receber revelação, é sobre nós mesmos. Mas isso não é profecia segundo a Bíblia. Isso é idolatria. Idolatria do eu. Isso é buscar a si mesmo. Para de querer ouvir sobre você e queira ouvir sobre Jesus. Porque o Espírito de Deus desceu foi sobre ele. Porque a voz do Senhor declarou sobre ele que ele é o seu Filho amado, em quem ele tem prazer, e a ele deveríamos ouvir. Mas há mais sobre a grandeza de Cristo, há mais sobre essa superioridade de Cristo em relação aos oficiais do Antigo Testamento. O texto nos diz, depois de mostrar como Jesus é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Há uma diferença do que Jesus faz com o que todos os sacerdotes do Antigo Testamento fizeram. Mesmo o grande Arão, mesmo Samuel, ou qualquer outro sumo sacerdote que tenha sido fiel a Deus e procurado viver nos caminhos do Senhor da forma mais fiel possível, nenhum deles se compara a Jesus.
Esses profetas tiveram de fazer e repetir continuamente os sacrifícios, porque tanto ele como ofertor, como a sua oferta que estava sendo oferecida, o seu sangue derramado, eram indignos da grandeza de Deus. Não foi homem que pecou para que sangue de animal satisfizesse a Deus. E não seria nas mãos de um pecador que Deus se sentiria satisfeito em ser servido. Então os sumos sacerdotes, eles eram levantados para que apontasse adiante, dizendo: virá aquele que irá fazer essa obra. Virá um sumo sacerdote que de uma vez por todas realizará essa obra, apresentará uma oferta devida ao Senhor. Era essa a ideia, para que o povo estivesse sempre sendo ensinado da sua hediondez, do fato de que o pecado traz morte, para que eles entendessem a necessidade de se lutar contra o pecado, de se viver de uma forma digna diante de Deus. Saul não compreendeu isso e viveu uma vida em que ele fazia algo errado e dizia: a gente presta um sacrifício diante de Deus e está tudo certo. E Deus se mostrava insatisfeito com Saul, com essa atitude de quem desprezava a santidade, de quem desprezava a necessidade de ser obediente a Deus. O profeta nos falou: misericórdia quero e não holocaustos. O Senhor queria que nós tivéssemos misericórdia, olhássemos para a realidade de que o pecado traz morte, para aquele animal que perde a sua vida, e tivéssemos misericórdia e entendêssemos que a vontade de Deus é que não tivéssemos razão para sacrificar. Deus não quer o holocausto, Deus quer a santidade, mas abre o caminho do holocausto, oferecendo uma forma para que o pecador pudesse aplacar a sua ira. Mas ninguém fez de fato purificação, porque os sacrifícios precisavam ser repetidos continuamente. Mas Jesus foi o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 7. Aquele que tem vida em si mesmo, aquele que é infinito em sua vida, em sua existência, aquele que não deixou o seu posto, ele não teve que ter sucessores no seu papel de sumo sacerdote, porque ele tem vida em si mesmo. Ele é aquele que tinha vida para entregar e para reassumir e poder distribuir. Ele é aquele que tinha santidade para poder fazer a oferta da forma devida, para que não precisasse de um templo, de vestes, de utensílios de ouro, para representar uma santidade que o oficial não tinha, porque ele tinha essa santidade, ele é santo. E oferecendo essa santidade diante de Deus, ele finalmente fez a purificação de uma vez por todas, não havendo mais necessidade de que sacrifícios fossem entregues a Deus. É errado pensar que não estamos diante de Deus com sangue. Estamos, mas o sangue de Cristo, que satisfez de uma vez por todas. O autor dos Hebreus dá justamente esse testemunho aqui. Ele fez purificação, ele cumpriu o seu papel, e com isso ele conquistou o lugar onde ele assenta. Ele é um sacerdote superior, porque ele não foi feito sacerdote por força da lei, ele foi feito sacerdote pela promessa de Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é melhor do que a lei, porque a lei não levantou ninguém digno, mas a promessa de Deus levanta alguém digno. Nós tínhamos sacerdotes péssimos, como o próprio sacerdote Eli. Não soube criar os filhos e manter os filhos longe de vituperarem o culto a Deus, as ofertas que eram entregues a Deus. Um homem fraco no seu ministério, no seu ofício. Samuel foi melhor, mas também enfrentou grandes dificuldades. Também tinha suas falhas. E assim poderíamos passar aqui por todos os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote do tempo de Jesus, Caifás, participou do conluio contra o Redentor. Precisamos de um sacerdote como Jesus. Convinha que fosse como ele, santo, sem mácula.
não como os outros que tinham que ficar repetindo e repetindo os sacrifícios, mas que o fez de uma vez por todas. Mas ainda hoje nós temos sido desafiados por pessoas que dizem que Deus quer mais sacrifício de vocês, pessoas que sobem escadarias de joelhos, pessoas que pegam suas finanças, suas economias e entregam diante de mãos inescrupulosas, que usam o ideário do Antigo Testamento, usam o ideário que está pleno em Cristo Jesus, transformam em sacrifício aquilo que não era sacrifício. Desde quando o sacrifício era dinheiro, era dízimo? Dízimo era o sustento do culto de Israel, dízimo era o socorro aos necessitados, mas dízimo não era sacrifício. E hoje, judaizantes do nosso tempo querem usar essas ideias, ignorando ou fazendo questão de deixar de lado o fato de que Cristo acabou com os sacrifícios. Precisamos compreender essa segurança que temos no nosso sumo sacerdote. Ele realizou a obra, ele terminou a obra, ele satisfez a justiça de Deus. Quando nós andamos em santidade, quando nós andamos buscando refletir o caráter de Cristo, nós não estamos realizando a nossa obra de redenção, nós estamos desfrutando a obra de redenção, nos santificando, nos tornando semelhantes a Cristo, desfrutando um relacionamento com Deus. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos criando um relacionamento, nós estamos desfrutando de algo que Cristo fez. E precisamos compreender que estamos nas mãos do Senhor. Precisamos compreender que não há justiça própria. O Evangelho é essa boa notícia. Alguém veio entregar diante de Deus o que nós não temos. Jesus é a justiça que nós precisamos. É a justiça que decorre da fé e não da carne, porque não há justiça na carne. Quando os discípulos pregavam o Evangelho e homens se converteram, e os discípulos foram questionados: agora, o que devemos fazer, irmãos? Creiam em Deus e sejam batizados, e recebei o dom do Espírito. Não havia obra a ser feita, não havia nada a ser realizado para conquistar, porque já estava feito. É entendermos a graça de Deus em Cristo Jesus, porque a obra está realizada. Não há mais o que ser realizado para que você seja salvo. Cristo quer que você desfrute do que Ele deu, do que Ele lhe conquistou. A justiça da fé é muito melhor, porque ela de fato nos faz ouvir o chamado de Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A justiça da carne é o cansaço, o correr atrás o tempo todo de algo que é impossível, que repetidamente os sumos sacerdotes fizeram e morriam, e tinha de vir alguém substituir. Sacrifício após sacrifício, chega Jesus e finalmente nos dá esse descanso. E muitas vezes alguns, diante da fé em Cristo Jesus, dizem: agora o que eu tenho que fazer? Não! Está feito, está realizado, está operado, está entregue. Desfrute, porque o nosso sumo sacerdote, ele está lá à destra de Deus como nosso bom advogado, exercendo o seu sacerdócio. Ele não nos abandonou como sacerdote, ele está lá advogando em nosso favor, intercedendo por nós. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento está trabalhando ainda pelo seu povo. Estão todos mortos e incapazes de entregar diante de Deus aquilo que é necessário. Jesus é o altar da oferta. Jesus é a própria oferta. Por ser Ele quem é, pela grandeza do seu ser. Por isso só Ele poderia entregar essa oferta, realizar essa obra e nos fazer descansar. Descansa, meu irmão. Não seja incrédulo como Israel, que não soube descansar nas mãos de Deus e pensou que seria suas próprias mãos que conquistariam a terra prometida. Não.
descansa de fato e saiba que é o Senhor quem realiza a obra. É Deus quem luta, foi Jesus quem venceu o pecado e nos tornou mais do que vencedores. E esse mesmo Jesus, Ele é um rei como nenhum outro pode ser. Ele se assenta à destra da majestade, Ele está ao lado de Deus. Ao realizar a sua obra, Ele conquistou o seu lugar. Ele não foi chamado para ser rei simplesmente, Ele conquistou o seu lugar de reinado, Ele conquistou a sua posição majestosa, e Ele está ali com um nome superior a todos os anjos. Os anjos assistem diante do trono de Deus, os anjos estão ali para entregar o seu louvor diante de Deus, e Jesus está ao seu lado, recebendo. Havia uma crença de que anjos eram seres superiores aos seres humanos entre os judeus. Havia um entendimento de que certos anjos eram muito poderosos. Havia certa confiança nas figuras angelicais. E o autor aos Hebreus vem mostrar que ele é ainda superior a qualquer desses anjos. Ele faz uma intercessão, ele faz uma obra de relação entre você e Deus que nenhum desses anjos pode fazer. Ele é um guia verdadeiro, Ele é aquele que vem conduzir o seu povo perfeitamente no caminho. Davi foi um rei, do tipo que quando acordou tarde olhou para a esposa de seu servo, pegou essa esposa de seu servo, adulterou com essa esposa, e depois quis colocar toda a responsabilidade sobre o seu servo, fazer esse servo assumir o filho que era dele. Quando não consegue o seu plano porque o seu servo era melhor do que ele mata o seu servo. E esse é o rei segundo o coração de Deus. Porque por mais pecador que fosse, como todos nós somos, Davi se arrependia diante do Senhor. E Davi, assim como você e eu, estava coberto por Cristo Jesus. Davi, como você e eu, precisava de um rei que verdadeiramente guia o seu povo pelo caminho. E o nosso rei Jesus, ele era esse rei prometido a Davi. Ele é esse rei prometido a Davi de modo que jamais se sairia o trono de sua casa. Ele tornaria o reinado de Davi perpétuo, porque Jesus está sentado no trono eterno de Deus. Lugar que Davi nunca pôde ocupar. E ele está lá porque ele entregou a sua vida, ele não tirou a vida do seu súdito. E ele nos garante que lá estará, porque ele diz: todo aquele que o Pai envia a mim, nenhum deles eu vou perder, porque essa é a vontade do meu Pai. Não há perdas, não há mortes, não há baixas no povo de Cristo, entre os súditos de Cristo. Uma vez fazendo parte de seu reinado, uma vez estando nas mãos do Senhor, não há mais como sermos retirados dessas mãos poderosas, porque não estamos sendo guardados pelas nossas capacidades, não estamos sendo guardados por um rei como Davi, estamos sendo guardados por um rei que é um bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, que conquista a sua posição, que batalha e vence. Essa é a promessa de Apocalipse. Enquanto muitos têm medo de ler Apocalipse, Apocalipse é a vitória de Cristo. Apocalipse é a glória da igreja, realizada por meio desse rei, que conduz o seu povo perfeitamente pelo seu caminho, e os fará chegar onde é devido. Perceba que a perseverança é realizada pelo próprio poder de Deus em nossas vidas. Não somos nós que nos guardamos, não somos nós que nos mantemos no caminho, não somos nós que realizamos uma obra tão difícil de lutar contra os nossos pecados. Cristo realizou isso, e como nosso grande rei, envia o seu Espírito para nos guiar à verdade, nos manter no caminho e nos fazer chegar onde devemos chegar. Esse é o nosso rei. É nesse que confiamos. E temos tristemente confiado em homens novamente, em pastores, líderes, políticos. Pessoas que não são dignas da nossa confiança.
que são exatamente como Davi, que seriam capazes de matar, que são mercenários, ladrões que vieram para roubar, matar e destruir. Falsos pregadores, falsos pastores, pessoas que querem dominar a vida de suas ovelhas, decidir suas vidas, fazer com que elas peçam ter permissão até para comprar algo, para vestir alguma coisa, para fazer uma viagem, que dizem cobrir espiritualmente as pessoas, mas na verdade as exploram, que se fazem autoridade espiritual sobre suas vidas, mas que não passam na verdade pessoas que querem ter um controle sobre a sua vida, que só Jesus Cristo deveria ter. Nós já temos um rei sobre nós, nós já temos quem ordena as nossas vidas. As autoridades eclesiásticas, elas não estão imbuídas da possibilidade de controlar você. Elas estão imbuídas da responsabilidade de lhe ajudar a conhecer mais Jesus, de trazer as ordens de Deus e não as suas próprias dentro de você. Você está debaixo de Cristo, não de mim, não do seu pastor, não de um bispo ou de qualquer outra pessoa que seja. Você está debaixo de Cristo, um rei superior, um rei que está à destra da majestade, que não está em tronos feitos com mãos humanas. Os reis da terra se valem de seus exércitos, da capacidade de se manterem em seus tronos, pelo poderio do seu exército, pelas garantias que suas finanças dão. Nosso rei Jesus está sentado no trono que nenhum rei jamais imaginou assentar-se. Mas não porque um exército garantiu, não porque os ricos e poderosos endossaram seu reinado, porque Jesus é o rei que entra num filhote de jumentinha que não era nem dele, era emprestado, que não tinha onde reclinar a cabeça, que foi recebido na chamada entrada triunfal de Jerusalém, pela ralé, por gente desprezada, mas que venceu uma batalha que nenhum rei jamais venceu, que realizou uma obra que nenhum rei jamais realizou, que dá garantias que nenhum rei pode dar. Esse é o nosso rei Jesus. E é por isso que ele pode nos prometer a vida eterna, porque ele vai onde nenhum outro foi, porque ele é o rei que não sacrifica o seu exército, mas que trata o seu exército como suas ovelhinhas. E ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Redentor. Eu não sei o que você tem procurado para sentir-se seguro. Eu não sei o que você tem procurado para sentir-se bem. Eu não sei o que você tem procurado para achar que está mais próximo de Deus, mas Cristo Jesus é o único caminho para todas essas coisas. Não existem ritos, não existem exercícios e disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra, devocional, que lhe coloque onde só Jesus pode lhe colocar. Não são suas orações que o justificam, não é a sua leitura bíblica que revela a Deus diante dos seus olhos, é a pessoa de Jesus registrada nas páginas das Escrituras. O nosso grande, superior profeta, sacerdote e rei. Esse é o nosso Redentor. Creia nele. Sinta-se seguro nele. E desfrute dessa obra que ele realizou. Saiba que podemos vencer o pecado. Podemos nos aproximar mais de Deus. E deixar de lado o velho homem. Nos despir desse velho homem. E podemos assim desfrutar daquele que está à destra da majestade pode nos oferecer. Vamos orar. Eterno Pai, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pela Tua graça e misericórdia derramada em nossas vidas por meio da pessoa de Jesus. Obrigado porque Ele tornou o Teu ser mais claro a nós.
Obrigado porque Ele fez por nós o que não seríamos capazes de uma vez por todas e hoje temos mãos limpas de sangue. Obrigado, ó Deus, porque temos sido conduzidos no seu caminho e sabemos, ó Pai, que receberemos a grande herança em Cristo Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos a confiar tão somente nele, a percebermos, ó Pai, que o chamado é verdadeiro e fomos chamados para descansar. Ajuda-nos a descansar em Cristo. E é no nome dele que oramos, Pai. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e até o próximo domingo.